Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Maré Zero Podcast. Eu sou o Capitão Gilbert e hoje o nosso convidado é o seguinte, Caveira, já foi subcomandante do BOPE, hoje ele é o comandante do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios, está aqui hoje conosco, Tenente Coronel Monteiro. Seja bem-vindo ao Maré Zero Podcast. Boa tarde, Gilbert. Coronel, a gente de costume, a gente sempre gosta de saber do policial, como é que ele fez, entrou na polícia, por que ele entrou na polícia, e o senhor como caveiro, nosso público adora saber também histórias de caveira e tudo mais. Então, antes da gente falar do batalhão, do BEP, né, eu gostaria que o senhor falasse, se apresentasse para o nosso público. Quem é o Tenente Coronel Monteiro? Como que entrou na Polícia Militar? Por que escolheu o BOPE? Fala um pouco pra gente. Boa tarde a todos. Eu sou o Tenente Coronel Monteiro. Ingressei na Polícia Militar em 2001, saí aspirante em 2003, fui aspirante no 35º Batalhão. E no período que eu fui aluno na academia, a gente tinha instrução, né? Instrução tática individual com os oficiais do BOPE. E aí eu não conhecia, antes de entrar para a polícia eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar o que significava Batalhão de Operações Policiais Especiais. E aí com as instruções ali de ralação, corrida, eu falava, eu vou querer ser igual a esses oficiais. E aí tentei em 2005 o COESP, fui desligado na 9ª semana, e aí voltei em 2008, me formei em 2008, e servi no BOPE de 2008 até 2015, meados de 2015. Servi de tenente até major. E aí na minha segunda passagem no BOPE, que foi de janeiro de 2019 até março de 2024, eu fui subcomandante operacional da unidade. Participei, comandei várias operações. Entendi. Comandante, e o que fez o senhor escolher a Polícia Militar, fazer curso para ESFO? O que o senhor veio na cabeça do senhor? Não, vou ser policial, vou fazer prova oficial. Como é que foi isso? Foi uma escolha, opção de vida. Eu não tenho policial na minha família. Na verdade, ninguém é policial na minha família, então... Mas eu decidi ser oficial. Até ali naquele período que a gente estava fazendo vestibular. E aí eu optei, né, no caderno lá da UERJ, eu optei em fazer para oficial da polícia. A gente sabia que ganhava um salário estudando. Ótimo. E, comandante, o senhor passou pelo BOPE, uma longa estrada, que o senhor mesmo disse pra gente. E que ocorrência assim legal pra gente, que o senhor na época do BOPE? Tem uma de 2014, a época, Tenente Coronel Laviano, que era o comandante da unidade, a gente estava acontecendo uma operação do Comando de Operações Especiais na favela Parque das Missões, na área do 15º Batalhão. E aí, próximo ao término da operação, 2 policiais, eu era o chefe da 2ª seção da unidade, do BOPE à época, e aí 2 policiais da minha seção pegaram um barquinho daquele de motor de rabeta. A gente estava mapeando ali o deslocamento do Comando Vermelho, um entreposto que eles tinham naquela localidade. E aí esses 2 policiais começaram a patrulhar com esse barquinho ali no entorno. Foram andando e ao chegar ali próximo ao aeroporto internacional, na área de mata, assim, foi verificado um barco com 2 ocupantes, que eles tentaram abordar e esses elementos se evadiram para essa área de mata nos fundos do aeroporto, né, da pista de pouso do aeroporto internacional. Esses 2 policiais, um desembarcou, como eles viram que a área era extensa, o sargento Honório, à época, achou interessante reforçar o policiamento e aí determinou ao cabo Igaiara que retornasse ao Parque das Missões, onde a gente se encontrava, e aí embarcamos na embarcação, eu e o sargento Pacheco, à época. E aí fomos para esse ponto, agrupamos com o sargento Honório e começamos a incursionar a área de mata ali, incursionando, e fomos encontrando farta quantidade de drogas, material entorpecente, armamentos, munições. E aí o Coronel Laviano já estava encerrando a operação, já estava regressando com o restante da equipe de serviço para a unidade. Eu informei ele, chefe, pode retornar com o restante da equipe,
que eu tô checando uma informação aqui, assim que encerrar, eu regresso com a P2 para a unidade. E aí, depois de incursionar essa área de mata ali, no próximo à pista de pouso do aeroporto, a gente encontrou 3, depois de contabilizado na Polícia Federal, nós, como era o aeroporto, a gente levou para a Polícia Federal. E aí foi totalizado ali 3,5 toneladas aproximadamente de maconha, 200 quilos de pasta base de cocaína, 7 ou 8 fuzis, farta quantidade de munição. E aí liguei pro Coronel Laviano pedindo para a equipe de serviço do BOP retornar para poder ajudar a gente a fazer o transbordo desse material para as viaturas, né? Isso era por volta de 11h30, meio-dia. A gente conseguiu terminar de tirar tudo da área de mata por volta de 5h30 da tarde. Caraca. Quase ali 18 horas. Já saímos dali, o Coronel Laviano também voltou pro terreno. Quando a gente conseguiu tirar tudo, colocar nas viaturas, já estava toda a imprensa na pista de pouso do aeroporto para fazer uma coletiva. E aí o Relações Públicas da unidade, que era à época Major Corbage, hoje é o Tenente Coronel Corbage, comandante do 22º Batalhão, fez uma coletiva com todas as emissoras no local. A ocorrência foi bastante, o batalhão foi muito elogiado, o comandante gostou, e isso que importa, né? Foi uma baita ocorrência, né? Uma ocorrência bacana. E alguma ocorrência assim que impactou o senhor, mexeu com o senhor no BOP? Uma ocorrência com hoje Sargento Duque. A gente estava incursionando na Nova Holanda com uma patrulha, a patrulha do Subtenente Araújo. O Subtenente Araújo serve, salvo engano, 22 ou 23 anos servindo no BOP. Caraca, a lenda. E aí a gente estava incursionando numa localidade ali da Nova Holanda, e aí em um determinado momento a gente ouviu barulho de alguém caminhando pelo telhado das casas. Em um momento que 2 elementos iam cair em cima da nossa patrulha, e começou a troca de tiros. E aí todo mundo se abrigou, né? Todo mundo se abrigou na medida do possível. E à época o Cabo Duque, ele se abrigou, mas ficou próximo um camarada que tentou descer uma escada. E aí eles trocaram o tiro, ele conseguiu atingir o elemento, mas o elemento também conseguiu atingi-lo. Caramba. E aí ele foi ferido. Prontamente a gente realizou ali os primeiros procedimentos de socorro ao Duque. Ele foi baleado. Conseguimos tirar ele rápido do terreno. Tinha um blindado próximo. Ele foi colocado no blindado. E aí foi levado para o Hospital Geral de Bom Sucesso. Foi operado. A tropa ficou tensa, né? Ele começou a perder sangue. Então o pessoal ficou tenso vendo aquela situação. Mas o importante é que ele conseguiu ser socorrido muito rápido. Ele perdeu um rim. Caramba. Ficou um tempo de licença médica, depois voltou às suas atividades normais. E aí eu destaco essa ocorrência, porque depois, com a força de vontade dele, mesmo com rins, ele se preparou, treinou, se inscreveu num COESP e conseguiu sair cursado em operações especiais. Brabo, aí, vitorioso. Eu lembro com... Ele era só catiano, né? Eu lembro dessa ocorrência com muita satisfação por isso, pela força de vontade do Duque. Pô, é sensacional. O cara o curso já é difícil pra caramba. Ele já era catiano. E aí, pô, além da dificuldade que a gente sabe que é o curso, Sim. E ele ainda com um problema desse de sem um rim, o cara ainda bancou, ele é casca grossa, né? Frio e fome, sem um rim, conseguiu bancar. Casca grossa, exemplo de superação. E comandante, aí o senhor, adiantando, né? O senhor tá lá como subcomandante do BOP e chega a mensagem que o senhor vai ser comandante do BEP. Como é que foi isso? 1º de abril de 2024. Parecia até que era mentira. Né? Mas não era. Avisei o Coronel Irá. Falei, chefe, o Coronel Sarmento, à época, o chefe de Estado-Maior-Geral, me ligou aqui e mandou eu avançar no MG. E aí ele deu positivo, vai lá e verifica o que é o chamado, né? Aí cheguei lá, entrei no gabinete dele, falou, você é o novo comandante do BEP, você aceita? Eu falei, já aceitei, chefe. Já aceitei. Ele falou, vai e vença. Dali eu já saí, voltei para a unidade, rápido, porque a passagem de comando já era 2 de abril, no dia seguinte, 10 horas da manhã.
Eu não sabia nem onde era o BEP. Eu não sabia nem onde era a unidade, lá em Deodoro. E aí voltei para casa, pensando, né? Montar a equipe. E aí, no dia 2 de abril, às 10 horas, eu assumi a unidade. Caraca, que bacana. Responsabilidade, Muita grande responsabilidade. E, comandante, fala pra gente, o que é o BEP? É uma unidade muito importante no cenário de segurança pública no estado do Rio. Eu vejo que as nossas ações, ela reverbera muito, então a gente tem que trabalhar com muito profissionalismo nas nossas ações. A tropa, ela é muito aprestada, a tropa lembra muito a tropa do BOPE. Os policiais sabem o que eles têm que fazer, eles trabalham com orgulho naquela unidade. Eu tenho policiais na unidade que servem há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos na unidade, não são poucos. Muitos foram até homenageados agora na Câmara Municipal. Eu fiz questão, eu e o subcomandante, conseguimos, e eles foram homenageados. Todos os policiais com mais de 20 anos de unidade foram homenageados na Câmara Municipal. E todos eles se emocionaram, levaram a família, todos eles se emocionaram. E ainda é importante ter esse reconhecimento, né, do seu superior. O policial gosta disso. Precisa. E qual é a função do BEP? O batalhão o batalhão especializado de policiamento em estádios. A nossa missão é fazer o policiamento, a segurança em todas as praças desportivas no estado do Rio, né? Que envolvam os grandes clubes, os 4 grandes clubes do Rio. Entendi. Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense. A gente fez um tempo atrás, aí, na nossa equipe lá da Seconsó, que a gente passou um dia com o BEP, acompanhou um pouco do curso do BEP, e ali eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais a unidade. E eu percebi que ela é dividida em vários setores. É um setor de escolta de torcida, outro é de escolta de delegações. Queria que o senhor explicasse pra gente um pouco como é que funciona essa divisão de serviço dentro do BEP. Sim, num jogo, vou citar um exemplo para você aqui, um Flamengo e Corinthians, por exemplo. Um jogo que vai acontecer 16 horas, a nossa operação para esse jogo, ela se inicia às 5h30 da manhã. Eu tenho a minha escolta de torcidas, que ela é acionada já de manhã cedo, dentro de um planejamento prévio. E aí o ponto de encontro que essa escolta de torcidas faz é no posto Mamão, lá em Piraí. Lá a gente encontra todos os ônibus que vêm da caravana do time visitante. E aí lá é feito, assim que chega toda essa caravana, é feito um procedimento de revista. Vou citar para você a primeira operação que eu fiz, que foi exatamente o Flamengo Corinthians, 2024. E aí foi iniciado todo esse procedimento de revista, já com a chegada da caravana. Foram 47 ônibus. E aí foi feita toda aquela revista. O BAC, a gente pede o apoio do BAC com o cão de faro. E aí, especificamente nesse jogo, já desceram 20 torcedores detidos por posse e uso de entorpecente. 20 já desceram no ônibus separado, vieram no comboio, mas já direto para o juizado. Já foram para o juizado. Esses nem assistiram aos jogos. E aí, esse policiamento é a escolta de torcidas. E aí a gente vem num comboio envelopado, esses 47 ônibus, até o estádio. Nesse caso foi o Maracanã. Os ônibus ficam estacionados ali no Sérgio de Barros, próximo onde já é a entrada deles, que é pelo Setor Bravo, que fica localizado na região sul do estádio. E aí eles assistem o jogo e ao término do jogo tem um protocolo de retenção. Tem um protocolo de retenção entre 1h a 1h30 para poder ter o tempo de escoamento da torcida. Nesse caso, a torcida do Flamengo. E aí depois desse tempo a gente avalia. Quem está coordenando o policiamento avalia se no entorno já vai estar vazio. Tendo ok, e aí a gente dá a determinação para o comandante da escolta começar o início de regresso dessa torcida visitante. E aí qual o procedimento? A gente desce com eles, tudo escoltado. Do momento que a gente pega eles na divisa lá do estado, todo o movimento deles é com a nossa escolta. Então eles descem, né,
a área ali do setor Bravo e já vão direto para os ônibus, embarcam e aí a gente faz um comboio de volta e leva eles até a divisa do estado. E aí de lá eles seguem. E quem tá de fora não faz ideia do tamanho da logística. Não, e esse jogo específico, a operação de chegada deles foi 1h30 da tarde. O jogo era 16 horas. 1h30 da tarde, o comboio já estava dentro do Célio de Barros, os torcedores já entrando dentro do estádio, que é o setor Bravo deles. Aconteceu um fato esse ano, até no último Flamengo e Corinthians. E a operação amarrada na nossa mão, só que eles, diferente do ano passado, dessa vez, na reunião semanal que a gente faz de segurança, no caso com eles é na FERJ, mas com um representante deles online, né? Uhum. E aí foi informado que viriam só 25 ônibus. Então a gente planejou a nossa operação para fazer a escolta de 25 ônibus. Quando a gente chegou lá na divisa e aguardando chegar, foi chegando 25, não parou. 26, 27, 28, só parou no 46º. Porra, dobrou. Mas a nossa operação estava preparada para 25. E aí até eles tentaram berrar, falando que o BEP atrasou para eles não entrar, que eles entraram no segundo tempo. E aí mudou tudo. É claro que vai atrasar. A gente tem que fazer o nosso protocolo de segurança lá. Tem que ser feita a revista. A gente não vai descer. Por mais que tenha chegado 46, a gente não vai descer sem fazer revista. Tem que ser feita a revista. É usado cão de faro nos ônibus para ver se não tem armamento, material para briga, entorpecente. E aí atrasou. É claro que atrasou. Teve um ônibus que quebrou na descida. Mais um ônibus quebrou, então para o comboio para poder auxiliar, fazer o transbordo, né? Verificar se o ônibus vai conseguir seguir ou não, ou se vai ter que fazer o transbordo dos passageiros para outro ônibus. E aí atrasou, eles chegaram, a gente conseguiu colocar eles dentro do estádio e já estava começando o segundo tempo. Caraca. E é um bastidor Infelizmente. É um bastidor que a gente não sabe, né? Pois é, e aí na mídia eles tentaram jogar que o BEP não deixou eles assistirem o primeiro tempo do jogo, mas não é assim. Mas isso foi tudo documentado para o meu comando intermediário, que é o CPE, o Comando de Policiamento Especializado. E aí depois foi informado ao Estado-Maior-Geral também. O senhor falou sobre a saída da torcida, né, após o jogo. E aí clareia algumas coisas, né? Que às vezes a gente está no estádio e aí escuta assim: as torcidas visitantes podem sair até 40 minutos do segundo tempo. Após isso, só pode sair após autorização do BEP e tal. E é justamente para isso, para a questão de segurança, do escoamento da outra torcida, para evitar qualquer tipo de transtorno. E aí, ali dentro do BEP, além desse grupamento que escolta a torcida, a gente tem também o da delegação, acho que tem uma força tática lá também, como é que é? Temos a escolta de delegações também, que os dois times serão, tanto visitante quanto mandante, serão escoltados. Né? Se for um time de fora do estádio, eles vão estar em algum hotel, na Barra, Recreio, seja onde for. E aí, de novo, um Flamengo e Palmeiras. Vai ter a escolta do time do Palmeiras e vai ter a escolta do time do Flamengo. Os dois times são escoltados, tanto na chegada quanto na saída também. E esse time de força tática, como é que é? É a força de choque. Força de choque. É a força de choque. A força de choque é como se fosse o GAT do BEP. Sim. É a nossa última rádio. Então, ali eu tenho o Sargento Goulart, que é o comandante da força de choque. Tive o prazer de conhecê-lo. Vários anos de unidade, conhece muito do trabalho. Por exemplo, ontem, quem atuou né, naquela intervenção ali na área da estação do Engenho de Dentro foi a força de choque. Eles estavam lá para ajudar a escolta de torcida, que foi feita ontem com todas as torcidas organizadas do Botafogo. E nesse mesmo momento eles já tinham recebido a informação que as jovens do Flamengo estavam se deslocando para tentar dar um ataque na torcida do Botafogo. E aí a pronta resposta dele foi aquilo que foi visto aí no vídeo gravado, né, que foi veiculado nas mídias. Parece que os torcedores tentaram tacar fogos, né? Fogos, tentaram
tacar fogo na direção da torcida do Botafogo. Entendi. E aqueles policiais que ficam com roupa diferente? Acho que é pinça, São né? os pinças, chamados de pinças. Um daqueles ali é o subtenente Leandro, 27 anos de BEP. Caraca. 27 anos de Dinossauro do BEP. 27 anos de BEP. A função deles é a escolta da arbitragem e impedir tentativa de invasão de campo. A primeira voz ali, depois que iniciar a partida, se tiver uma tentativa de invasão de campo, quem atua são eles. E aí eles não conseguindo conter, numa segunda voz vem o policiamento que vai estar posicionado nas arquibancadas. A gente até vê quando acaba o jogo, chegam os jogadores, às vezes o ânimo está um pouco mais alto, quer conversar com o árbitro, aí eles fazem meio que uma proteção também, né? Por exemplo, no jogo de Comebol, Libertadores, inclusive eles fazem a escolta da arbitragem, eles, os próprios pinças. Então, antes de começar o jogo, eles se equipam todo como BEP, fardado, colete, fuzil, pistola, vão no hotel que a equipe de arbitragem estiver hospedada, fazem a escolta deles até o estádio, chegando lá, troca de roupa e bota aquele uniforme que é o uniforme que eles usam para entrar em campo com a equipe. Caraca, você não sabia. Caraca, em jogos multiuso. Isso aí. Equipe multiuso. E como é que funciona esse relacionamento do BEP com as torcidas de outro estádio? De outro estado, desculpa. De outros estados? De outros estados. Como é que a gente se comunica? Como é que a gente alinha? Como é que é esse relacionamento? Para todos os jogos existe uma reunião de segurança realizada na FERJ. Quando é jogo da Comebol, essa reunião é realizada no Maracanã. E aí nessa reunião de segurança, mesmo que a distância, né, mas aí está ali com vídeo, a videoconferência, o time, na verdade, o time de fora, né, o dirigente do clube, ajusta tudo com a gente e eles passam para a torcida deles o que foi acordado na reunião. Horário de chegada lá no ponto de encontro, né? O quantitativo, eles passam para o clube, e aí o clube passa para a gente. Aquela situação que eu citei anteriormente do Flamengo e Corinthians, eles tinham passado para o clube que seriam 25 ônibus. E aí no dia vieram 46. Né? Fugiu do planejamento do que foi combinado na reunião de segurança. Entendi. Eles mesmos se prejudicaram. É isso. E eu sei que tem um tal de TAC, que é um termo de ajuste. Termo de ajuste de conduta. Como é que é isso? Então, esse TAC ele é firmado junto ao Ministério Público. Né? Vou citar aqui, agora, inclusive, foi o retorno que a gente teve, bem recente. Primeiro foi da torcida Fúria, do Botafogo, né? Que aconteceu, foi um TAC assinado entre o clube, a torcida, o Ministério Público e a Polícia Militar, representado pelo BEP. E aí o clube solicitou ao Ministério Público, né, essa vontade dele de assumir a responsabilidade de retorno da Fúria aos campos, aos estádios, desculpa. E aí foi marcada uma reunião com todos os representantes, né, do Ministério Público, do BEP, do clube, né, com seus advogados e da torcida organizada. E todo mundo assinou esse TAC, inclusive, né, com o Nadopor do BEP. E eles voltaram aos estádios, né, a frequentar os estádios. Foi a primeira torcida que estava banida. No segundo momento, o Vasco também fez essa aproximação com o Ministério Público, com seu corpo jurídico, e aí foi solicitado esse retorno. Novamente foi feita uma reunião com o Ministério Público, clube, torcida organizada e o BEP. E aí eu emiti o Nadopor, e aí a Força Jovem conseguiu voltar também aos estádios. Hoje a gente tem a Raça Fla e a Jovem Fla que estão em processo, estão iniciando esse processo. Já teve uma primeira reunião com o Ministério Público, e aí a gente está analisando. Né, no decorrer dos jogos, a gente vai analisando as ações deles, as atitudes deles, porque não adianta ser feita uma reunião, aí os dirigentes vão lá e se comprometem que vão voltar da melhor forma possível, colaborando com os entes, né, as forças de segurança, colaborando com o Ministério Público, e chega no dia de um clássico, como ontem a torcida jovem do Flamengo tentar atacar a torcida Fúria do Botafogo. Tá
teoricamente ainda não tem nada assinado, então eles não têm nenhum compromisso ainda. Mas informalmente, se eles querem demonstrar para o Ministério Público e para o BEP que eles querem retornar aos estádios, eles deveriam repensar essas atitudes. Fica muito negativo. Fica muito difícil para o BEP emitir um nada opor, tendo conhecimento dessas ações, né? Foi veiculado nas mídias, as ações de ontem, por exemplo, mas que os dirigentes, e aí qual a ideia que foi repassada nessa reunião? Que os dirigentes, quando tomarem conhecimento que algum integrante da torcida tenha cometido essas brigas, né, orquestrado tumulto, que eles informem o CPF de quem praticou, para a gente não ter que solicitar punição para o CNPJ da torcida. É muito melhor essa individualização do que a punição coletiva. Mas o importante é eles reverem as atitudes deles, né? E a Yang? E a Yang também está solicitando. Também já está nesse processo, um pouco mais adiantado que a Raça Fly e a Jovem. Um pouco mais adiantado. Aproveitando que o senhor falou do clássico, né, Flamengo e Botafogo, a gente teve bastante preso ontem, a gente viu lá, acho que foi mais de 100 presos. Queria que o senhor falasse um pouco para mim dessa ocorrência, por favor. Então, ontem o jogo já estava acontecendo, torcedores que não tinham ingresso ou por opção não entraram no estádio, ficaram ali na Arthur Menezes, próximo à rua São Francisco Xavier. Em determinado momento passaram alguns torcedores do Flamengo e aí começou aquela briga, né, instigação, e ali naquele ponto onde os torcedores do Botafogo estavam, tinha um policiamento do BEP com um bloqueio justamente guarnecendo a torcida do Botafogo. Justamente para guarnecer a torcida do Botafogo. Então eles rechaçaram qualquer ação de torcida da torcida rival, que seria do Flamengo. Rechaçaram a torcida, mas a torcida do Botafogo começou a tentar furar o bloqueio. E aí teve uma ação do BEP para não permitir essa tentativa de furar o bloqueio. E aí teve o uso ali também de agente químico, né, de munição não letal. E aí, não satisfeitos, os torcedores do Botafogo começaram a atacar pedras nos policiais do BEP. E aí não teve jeito, o policiamento teve que agir e teve que deter quem praticou aquela ação. Feito isso, após uma revista ali, colocamos eles próximo à torre de vidro ali, tem até vídeo que foi veiculado aí nas mídias, foram um total de 102 torcedores, objetos como soco inglês, granadas caseiras que foram feitas por eles, né? Pedaços de madeira, e você verifica que são objetos ali para tentar praticar com algum tipo de briga, né? Estavam mal intencionados. Não estavam ali para tentar torcer, apoiar o clube deles, né? E aí o BEP fez a parte dele. E quando... Deteve todo mundo e conduziu para o juizado. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Quando prende ali o pessoal ali no entorno dos estádios, leva para onde? Leva para o JET-GER, Juizado Especial do Torcedor para Grandes Eventos. Fica dentro, no caso do Maracanã, fica dentro ali do Maracanã mesmo. Entendi. Aí se ele for preso, é encaminhado para... Fica lá? Como tem delegacia lá. Se ele for preso, ele vai ficar lá. Em determinado momento, aí é parte da Polícia Civil de conduzir para algum presídio. Aconteceu no último Fla-Flu, nós conseguimos conduzir 16 ou 17 e a gente conseguiu deter, e esses 17 foram autuados em flagrante. Foram presos, a prisão deles foi convertida em preventiva. Salvo engano, hoje ainda tem 7 ou 8 deles presos. Isso pode acarretar numa punição de não permissão mais de assistir os jogos nos estádios? Sim. A primeira é o afastamento. E aí vai depender da justiça o que eles vão decidir. Se vai ser um afastamento temporário ou eterno. Caramba. E a gente está falando sobre torcida e tal. A gente vê muito a mídia falando sobre o BEP, sobre a gente ser... Eu acho que a gente é o único estado do Brasil que permite torcidas 50-50 quando são clássicos regionais. E aí eu queria saber do senhor,
Por que a gente consegue fazer isso? Um clássico regional 50-50 é uma vitória do Estado do Rio de Janeiro. É uma vitória da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Existe todo um protocolo, né, de barreiras hoje no entorno do estádio que a gente consegue botar em prática nos dias de clássico. Então a gente delimita os locais por onde vão acessar. Num clássico, vou dar um exemplo, um clássico de Flamengo e Fluminense. Por onde vão acessar os torcedores do Flamengo, por onde vão acessar os torcedores do Fluminense, sem que, principalmente as torcidas rivais, as torcidas organizadas, né, que elas se encontrem. Porque num clássico 50-50 a gente joga do Flamengo na norte, do Fluminense no setor sul, né? E aí a gente tem leste-oeste com setor que é misto. Mas esse misto já não são de torcedores, de torcida organizada. São aqueles torcedores que são pais de família, que vai com a sua esposa, com seus filhos, aqueles bebês de colo que vão domingo à tarde ali para assistir o jogo. Então são torcedores que vão realmente para apoiar o time. Não tem esse viés de confronto, né? De briga, de rivalidade. Entendi. Comandante, o clássico ontem foi 10% e 90% para o Flamengo. Por que se a gente tem esses 50%? Como é que funciona essa divisão? Isso aí é uma opção entre os clubes. É a opção entre Flamengo e Botafogo, né? Especificamente, a gente não interfere nessa parte. A nossa parte é exclusivamente a segurança da partida. Então decisão dos clubes. A gente abre a possibilidade de existir 50%. Sim. Mas aí entre eles... Tanto que acontece no Maracanã 50%, 50-50 Flamengo Fluminense, Flamengo Vasco. Entendi. Então foi uma decisão do clube Botafogo. Sim. Em só querer não, entre eles, os dois. Não é, acho não, tenho certeza. Não é uma decisão unilateral, é acordo entre os dois clubes. Entendi. Que aí também quando o jogo de volta no Engenhão também o Flamengo só utiliza o setor sul do Engenhão. Que é aqueles 10%. É isso. E falando ainda sobre torcida organizada, o senhor é a favor da torcida organizada ou não? Sim. Eu sou a favor da torcida organizada, sim. A gente consegue ver o espetáculo fica bacana, né? Principalmente quando é um jogo 50-50, você vê aí na norte ali a torcida organizada cantando, daqui a pouco tu vê no setor sul a torcida cantando, que inflama tanto o setor leste, né? Fica aquele espetáculo bacana. A única coisa que eu não sou a favor é esse viés de briga. Esse viés de briga, eu já acho que isso está ultrapassado, não existe mais isso. O bacana é o espetáculo ali, a família aí com a sua esposa, com o seu filho. A gente vê no clássico lá, especialmente dia de domingo, quando é um clássico de 16 horas, tu vê no setor misto especificamente, a gente vê muitas famílias ali com criança de colo, crianças pequenas também, vibrando, assistindo seus ídolos ali em campo. As crianças gritando o nome do jogador. Então eu acho bacana as torcidas e as organizadas também. Comandante, e teve há pouco tempo deu alguns questionamentos à mídia sobre o clássico Flamengo, na verdade Vasco e Flamengo, sobre o mando de campo do Vasco, que o Vasco queria, né, que fosse em São Januário, mas que a gente não autorizou. Eu queria que o senhor explicasse por que não foi autorizado. Existe um laudo de segurança emitido pelo BEP, que esse laudo vai para o Ministério Público e, baseado nesse laudo, não tem autorização para acontecer um clássico regional em São Januário, principalmente entre Flamengo e Vasco. O histórico de rivalidade entre os clubes e torcidas é muito alto. O último Vasco, no caso, né? O último Vasco e Flamengo que aconteceu foi em 2020, ainda na pandemia, né? Os portões estavam fechados e no entorno do estádio, no entorno de todo o estádio, a gente teve a atuação da UCD do Choque, mesmo com o estádio fechado. Em 2017, a gente teve um Vasco e Flamengo, que o Flamengo ganhou, não lembro agora o placar, e aí os torcedores do Vasco, pode ser verificado isso no YouTube, salvo engano.
Os torcedores do Vasco tentando invadir o campo ao término do jogo para agredir os jogadores do Flamengo. Então teve uma atuação do BEP árdua ali para segurar os jogadores que estavam tentando pular aquela proteção que tem ali entre a arquibancada e o campo. E aí o BEP conseguiu conter essa tentativa de invasão de campo. Não, e até assim... E os acessos, é muito apertado, estreito ali, né? Os acessos. Por onde as delegações chegam, é o local de acesso da torcida do Vasco. Então, a torcida visitante vai passar no meio da torcida do Vasco. O ônibus é também... muito arriscado, é muito arriscado. O ônibus dos jogadores passam por ali também. Isso, das delegações, dos times, é isso. E aí passa por dentro da torcida, é algo que é extremamente perigoso, né? A gente sabe da rivalidade, sabe de alguns históricos de confronto, e não tem como a gente colocar em risco a segurança da delegação, dos jogadores. Né? E isso é importante a gente falar, porque parece que é algo pessoal, que na verdade não, é técnico, é profissional. A preocupação principal do BEP é a segurança da partida. O BEP nunca vai abrir mão disso. A premissa principal do BEP é a segurança das partidas. Isso é bem importante. E, comandante, alguma ocorrência assim desse período que o senhor está lá que chame a atenção? Em vários jogos a gente tem a atuação, né, da força de choque. Essa que eu citei há pouco foi uma novidade, porque ninguém nunca tinha visto dos torcedores que foram detidos e conduzidos serem autuados da forma que foi, e foi solicitado, né, pelo Ministério Público. Eles já tinham sido autuados em flagrante e a prisão deles foi convertida em preventiva. Então isso foi uma novidade, eu achei bacana, para servir como exemplo para todos os outros torcedores de organizadas entenderem que se não cumprir o que está previsto, vão ser penalizados. Tem que cumprir o que está previsto, de acordo com a Lei Geral dos Esportes. Como é que um policial faz para servir no BOP? Ele tem que ter algum curso... No BOP não, desculpa, no BEP. Ele tem que ter algum curso? Como é que é? Então, nós temos policiais no BEP que não são cursados, e temos policiais cursados na unidade. Para você sair cursado na unidade, existe o curso que é o Curso de Policiamento em Praças Desportivas, que é o CPPD. A nossa última edição foi no final do ano passado, formamos 30 policiais. Desses 30, 9 já eram da unidade, 21 eram de fora. No final desse ano a gente vai ter mais uma edição, e a gente tem policiais de outros estados que vêm fazer o curso com a gente para buscar conhecimento, né, e difundir em seus estados, tendo em vista, como você falou, que a nossa unidade é tida como referência nacional na segurança nas praças desportivas. E existe network entre os estados? O policial do BEP vai, visita outros estados para conhecer, o pessoal vem para cá, faz curso fora? Sim, fazemos cursos fora também. Atualmente não tem ninguém fazendo, mas já fizemos. Eu tenho oficiais que já fizeram curso em São Paulo, já fizeram curso em Minas. Não, isso é bastante importante, né? Mostrar que a nossa tropa é qualificada. Sim. E aquilo, como os outros comandantes já vieram, até os próprios comandantes do BOP falando, que a tropa sempre está em renovação. Né? A gente não é dono do saber, a gente sempre está em renovação, sempre procurando buscar conhecimento para buscar a excelência do nosso serviço. E aí eu pergunto para o senhor, quando a gente não tem mais jogos, chegou a época de férias, esse ano vai ter a questão do Mundial, como é que o BEP atua? Normalmente a gente apoia o BPVE, por determinação do Estado-Maior Geral, a gente apoia o BPVE nas principais vias do Rio, com pontos de baseamento. Na Avenida Brasil, linha amarela e linha vermelha. Os policiais são empregados nesses pontos de baseamento. Perfeito, comandante. A gente já está chegando próximo ao fim. Eu queria que o senhor deixasse um recado para os nossos torcedores, para as torcidas organizadas que frequentam o estádio, como eles podem contribuir para que o espetáculo ocorra da melhor forma possível. A nossa preocupação é sempre a segurança de todos os torcedores, inclusive das torcidas organizadas. Importante que eles entendam que tem que ser cumprido o que está previsto na lei,
principalmente na Lei Geral dos Esportes, e fazer com que o espetáculo seja bacana. Sem esse viés de briga, isso não tem que existir, isso tem que acabar. Tem que acabar. Um espetáculo bacana, as famílias poderem voltar dos estádios, sem tensão, preocupados em serem atacados por torcedores de times rivais. Essa é a nossa preocupação principal. O espetáculo tem que ser bacana. Coronel, queria agradecer a presença do senhor aqui, dizer que foi muito esclarecedor o senhor passar para a gente a trajetória do senhor, passar um pouco de como funciona o BEP, né? A gente vê muito nos estádios, mas muitas pessoas, o nosso público, ele não sabe como é que funciona todo o trabalho que a gente tem, toda a questão da logística. O senhor mesmo disse que o preparativo de um jogo de 4 horas, 5h30 da manhã, os policiais já estão atuando, existem reuniões antes. E foi importante também a gente explicar um pouco de cada função ali do BEP, do PINSA, da delegação. E assim foi bastante esclarecedor o nosso podcast. Então, mais uma vez, agradecer a presença do senhor. Obrigado pelas informações. Dizer que Maré Zero está com as portas abertas. Sempre que o senhor quiser voltar, o senhor só bater aqui na porta. Tá bom? Muito obrigado. Agradeço a você, Gilbert. O que precisar, o BEP está de portas abertas. A Polícia Militar, representada por nós, vamos sempre buscar aprimoramento para poder fornecer segurança para todos os cidadãos nos estádios. Comandante, obrigado. Você que nos seguiu até agora, ficou com a gente aqui, ó. Não deixe de deixar seu like, curta nosso canal, compartilha esse conteúdo. Vamos fazer, ó, chegar no máximo de pessoas possíveis. Vamos compartilhar. A gente tem um trato, ó, 100 mil seguidores. A gente quer ganhar aquela plaquinha. Eu quero botar aqui, ó, aquela plaquinha prateada de 100 mil seguidores. Então nos ajude, conte conosco, ó. Até a próxima.